Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos lá para o comentário falando sobre a eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. Estamos para o YouTube e também para os principais agregadores de podcast. Pois é, estou aderindo aqui à modernidade. Um abraço para você e muito obrigado a quem está me assistindo ou então aos que estão ouvindo. Muito obrigado aí pela preferência. Pois é, vamos falar sobre a eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. Perdeu 2 vezes para o Sol de América pelo placar de 1-0 lá no Paraguai e jogando aqui no Brasil, jogando em Goiânia no Estádio Olímpico. Para mim foi uma surpresa muito grande, até porque o Sol de América é um time pequeno do Paraguai, é um time centenário que já conquistou 2 vezes o campeonato nacional, já frequentou durante muitos anos a segunda divisão, estava apenas na sua quinta, e está, na sua quinta edição de Copa Sul-Americana, e o Goiás na sua 8ª edição de Copa Sul-Americana. Então, o Sol de América, para mim, uma equipe inferior tecnicamente, inferior financeiramente, estruturalmente falando, em relação à equipe do Goiás. Tem uma torcida pequena, é um time pequeno, lá da Grande Assunção. Então, por isso tudo, por esse contexto todo, eu imaginava que o Goiás era favorito e acreditava nisso, até pela qualidade dos seus jogadores, por exemplo, por ter um goleiro como o Tadeu, ter um jogador, por exemplo, como o Léo Senna, experiente em Campeonato Brasileiro, o Gilberto Júnior, que não participou do último jogo, mas que faz parte do time, por ter um Rafael Moura, por ter o Vitor Andrade, que é bom jogador, por ter o técnico Ney Franco, pela estrutura, por tudo, por todo o contexto, eu imaginava que o Goiás pelo menos fosse vencer em casa e que isso faria a diferença na hora da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Acabou que o Goiás perdeu lá, não jogou nada no primeiro jogo. No segundo jogo, no primeiro tempo, também não jogou nada e entregou um gol. Menino lá no meio campo, o Figueira, acabou perdendo uma bola, deram sequência na jogada. Tadeu cometeu o pênalti e do pênalti saiu o gol do Novik e o Sol de América fez 1-0. No segundo tempo, precisando fazer 3 gols, o Goiás correu atrás, mas a equipe do Sol de América, assim como antes de ter feito o gol, estava se segurando lá atrás, estava administrando o resultado. Ganharam um gol, aí falaram, agora ficou melhor para nós, a gente estava administrando um 0-0, agora a gente administra 1-0 e o Goiás vai precisar fazer 3, então ficou muito cômodo para eles. E até pelo fato de estarem se defendendo bastante, se encolhendo no seu campo de defesa, o Goiás atacou mais e levou perigo em algumas jogadas e constituiu o goleiro do time paraguaio, Centurion, como o melhor jogador em campo. No Goiás, no segundo tempo, o Goiás jogou melhor, mas não o suficiente para balançar a rede pelo menos uma vez. Pelo menos para dizer que daria conta de fazer gol no Sol de América. Acredito que a eliminação ela é vergonhosa para o Goiás por todo o investimento que o clube tem. Está de parabéns a equipe do Sol de América pela garra, por ter se classificado, por ter sido estratégica, por ter jogado de forma inteligente dentro das suas limitações. O Goiás ganhou $300 mil pela participação na primeira fase da Copa América, da Copa Sul-Americana, melhor dizendo, e agora acaba perdendo a oportunidade. O Sol de América vai ganhar, o Goiás ganharia se passasse $375 mil. Seria o quê? R$1.600.000, mais R$1.300.000, quase R$3 milhões pela participação nas 2 fases da Copa Sul-Americana. Pela terceira vez na história, o Goiás é eliminado na primeira fase, aconteceu em 2005, quando foi eliminado para o Corinthians, em 2015, quando foi eliminado pelo Brasília, e agora, 2020, eliminado para o Sol de América. Entre 8 participações do Goiás, o Goiás que já chegou a decidir a competição em 2010. Já o Sol de América, em todas as 5 edições que participou, incluindo essa é a 5ª edição, o Sol de América
passou de fase para a segunda fase em todas. E em uma delas, em 2017, chegou até a terceira fase. E também em 2016 chegou até a terceira fase. Uma sendo eliminado pelo Atlético Mineiro e outra eliminação para a equipe da Ponte Preta. Pois é, essa foi a situação do jogo. E o técnico Ney Franco foi bastante vaiado pelo torcedor, foi bastante cobrado. E até que ponto o Ney Franco tem culpa nessa eliminação? Gente, quem me conhece e que me acompanha sabe que eu sou a favor que se aconteça os trabalhos a longo prazo, de que os erros de uma equipe coletiva eles não podem ser individualizados, jogar culpa em um só. Mas a questão do Ney Franco ela é um pouco diferente. Porque o Ney Franco chamou a responsabilidade para ele. Dia desses, depois de um jogo do Campeonato Goiano, ele disse que o planejamento era para, nessa primeira etapa, para os jogos das competições eliminatórias, que o Goiás participa, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E que o campeonato estadual servia de laboratório e que ele estava fazendo as observações e quando teve um tropeço ou outro, ele dizia que não se importava com aquele tropeço porque aquele risco era calculado e que eles sabiam que poderiam oscilar, mas que na competição eliminatória, Copa do Brasil e Sul-Americana seria diferente. Jogou mal, mas se classificou contra o FAST. Na primeira fase da Copa do Brasil. Jogou mal e perdeu para o Sol de América. Jogou mal e perdeu para o Sol de América de novo. Então, no planejamento feito pelo técnico Ney Franco, o que ele esperava que o Goiás iria jogar bem, que não iria oscilar, acabou jogando mal. Então, o planejamento dele deu errado. E ele é muito bem pago para executar um planejamento de forma satisfatória para o clube. Ele não atingiu o resultado esperado. Ah, mas a culpa também é dos jogadores. É também dos jogadores. A culpa é do Figueira que perdeu a bola. A culpa é do pessoal que bobeou lá no primeiro jogo e perdeu. Só que existe um comandante nisso tudo. Existe a falta de produção do Goiás. A falta de criatividade, de intensidade. E isso passa pelo treinador. Então o Ney Franco é culpado sim pela eliminação na Copa Sul-Americana. E se isso irá custar o seu cargo como treinador, é o Goiás que tem que dizer. Porque o Goiás é que sabe onde o calo aperta. Tem a consciência do que ele pode buscar no mercado e talvez já esteja até procurando. Mas o certo é que se eu fosse dirigente, o trabalho do técnico Ney Franco estaria em xeque, sim. Eu poderia demitir. Eu poderia dispensar. Até porque, se eu fosse o dirigente, eu teria acreditado no planejamento dele. Não foi o Ney Franco que dispensou, por exemplo, o preparador físico Robson Gomes, que chegou a ser dispensado e anunciado de que seria rebaixado do cargo de preparador físico principal durante uma confraternização, enquanto estava comendo um churrasquinho, tomando uma cervejinha? Não foi dessa forma, deselegante, que dispensaram? Não foi a mando do técnico Ney Franco? Acredito que ele não mandou fazer isso, porque o Ney Franco é um cara culto, o Ney Franco é um cara polido, ele não faria isso. Mas a maneira com que a diretoria do Goiás agiu nessa questão acabou sendo essa saída desgastante e polêmica do preparador físico Robson Gomes. Mas o que quero dizer é que ele escolheu a preparação física, ele determina a comissão técnica, ele determina o planejamento, ele determina quando vai treinar, quando vai folgar, com que time que ele vai jogar, quais jogadores ele vai aproveitar, quais os jogadores que ele vai indicar, e indicou vários. E até agora o trabalho deu errado. Então, se o técnico Ney Franco for dispensado, eu imagino que o Goiás poderá estar fazendo um bom negócio. Ney Franco foi importante no Goiás no ano passado, quando fez com que o time permanecesse na primeira divisão
e conquistasse vaga na Copa Sul-Americana. Foi importante em 2018, quando o time subiu para o Campeonato Brasileiro da Série A. Só que dessa vez não está dando liga.